o Pai me amou, assim também eu vos amei. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Aqui, meus irmãos, a gente vai percebendo que Jesus não quer gente triste. Jesus não quer gente triste. Tem gente que vive a fé parecendo um jacaré com chikungunya, né? Parece que para rezar tem que ser triste, tem que ser melancólico, não no sentido do temperamento, melancólico no sentido daquela pessoa que nada está bom, né? E daí parece que para rezar precisa entortar a cabecinha para o lado assim, fazer cara de triste, agora estou rezando. Me parece que não é isso que Jesus está querendo dizer no Evangelho de hoje. Jesus está dizendo assim: eu quero que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Ou seja, não é qualquer alegria, é uma alegria plena, uma alegria que preenche o coração. É assim que nós precisamos aprender a viver a nossa fé, de uma forma plena, de uma forma feliz. Eu imagino Jesus muito feliz, muito alegre, inclusive tirando sarro, às vezes, de algum de outro discípulo, né? Porque Jesus, não tem como Jesus ser uma pessoa triste, porque Ele quer que a alegria dele esteja em nós. E tem gente achando que às vezes, tem gente inclusive falando na internet, o que eu acho um absurdo, né? Que a missa é como se nós estivéssemos lá no velório de Jesus. Não, de forma alguma. E se alguém disse isso, se você já ouviu isso, está errado. Porque Jesus mesmo disse que o seu sacrifício é a glória do Pai. Jesus não foi para o sacrifício de forma triste, Ele foi de forma gloriosa. Foi assim que Ele abraçou a cruz, de uma forma gloriosa. E como é difícil a gente entender isso na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que as pessoas, ou melhor, a gente acha que Deus quer ver a gente triste. Ah, Deus quer ver a gente sofrer, né, Padre? Não. Não é Deus que nos manda o sofrimento. Às vezes o sofrimento bate a nossa porta, é verdade. Às vezes a tentação bate a nossa porta, às vezes a dificuldade bate a nossa porta, a cruz bate a nossa porta. Mas quando elas chegarem, o que nós precisamos fazer? Abraçar, levantar a cabeça, seguir em frente e não esmorecer diante disso tudo. Eu quero que a minha alegria esteja em vós. Jesus quer cristãos felizes, apesar da cruz. Porque aqui que está o grande detalhe. Às vezes a gente confunde felicidade com isenção de sofrimento. Tem gente que acha que para ser feliz eu não posso ter nenhum sofrimento. Não é isso. Para que a alegria de Jesus esteja em mim, eu não posso ter nenhum sofrimento. Não, não é isso. A pessoa que pensa assim entendeu errado a fé. A fé não é estar livre completamente, dá tudo certinho na minha vida, redondinho na minha vida. Irmão, no momento que der tudo certinho na sua vida, você não tiver nenhum problema, nenhuma dificuldade, confere o seu pulso, porque provavelmente você morreu. A vida é assim, a vida tem sofrimento, tem angústia, tem cruz, tem dor, e bem-vindo ao clube dos mortais. A questão é, apesar disso tudo, eu encontrar a felicidade que vem de Jesus. Essa é a alegria do cristão. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, na Síria, muitos cristãos foram martirizados. Pasmem, mais de 100 mil cristãos foram martirizados na Síria há 5 anos atrás. Gente, é muita gente. Só pelo fato de ser cristão. A gente acha que a perseguição aos cristãos era lá 2.000 anos atrás. Não, agora está acontecendo. E como que nós sabemos disso? Porque um bispo veio para o Brasil e falou isso, né? Contou os testemunhos, contou toda a dificuldade que eles estavam passando lá. Os católicos, nossos irmãos católicos estavam passando lá.
Depois eu não tive mais informações, né? Porque a mídia não mostra essas coisas. E aí esse bispo trouxe para o Brasil uma foto tirada por um outro cristão de um irmão nosso católico sendo enforcado, morte por enforcamento, condenado pelo fato de ser cristão, pelo fato de acreditar em Jesus. Eu tive a oportunidade de ver esta foto, uma foto real, sem IA, sem Photoshop, sem nada. Uma foto real de um irmão nosso católico sendo enforcado só pelo fato de ser cristão. Mas o que me admirou não foi isso. O que me admirou foi o sorriso dele. Ele morreu sorrindo. Eu achei tão forte isso, porque ele entendeu o que é ser um mártir na fé. Ele entendeu a alegria de Jesus. Aquele sorriso daquele homem mexeu comigo, porque tinham duas fotos, uma dele se preparando para a morte com a corda no pescoço e a outra dele já. E quando ele estava vivo, ele estava sorrindo, um sorriso contagiante, parecia que ele tinha ganhado na Mega Sena. Às vezes, irmãos, a gente confunde felicidade, permanecer no seu amor. E ele diz isso no início do Evangelho: eu quero que vocês permaneçam no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Eu quero que vocês permaneçam no meu amor, ou seja, permanecendo em Jesus. À medida que eu permaneço em Jesus, este é o segredo da felicidade. Eu já ouvi alguns psicólogos, nada contra a psicologia, eu acho importante, eu também já fiz terapia e é importante, mas existe uma linha da psicologia que eu acho muito perigosa, em que diz assim, que para você ser feliz, você precisa ser amado. E você tem que se sentir bem. Você tem que fazer as coisas que você se sente bem. E que para ser feliz você precisa ser amado. Você precisa ser amado pelo seu pai, você precisa ser amado pela sua mãe. Então se você é triste é porque você não foi amado pelo seu pai e pela sua mãe. E você tem que ser amado pelos seus filhos, você tem que ser amado pelo seu marido, pela sua esposa, você tem que ser amado pelo seu cachorrinho, você tem que ser amado pelo seu tio, pelo seu irmão, por não sei quem. E aí você tem que fazer coisas que você se sente bem. Nada daquilo que você não se sente bem, você tem que evitar. As coisas que você não se sente bem, você tem que evitar da sua vida. Você tem que tirar tudo aquilo que você não se sente bem, porque afinal de contas você precisa ser amado. Esta filosofia de vida é muito perigosa, porque em momento algum a palavra de Deus diz assim, que para você ser feliz você precisa ser amado. A palavra de Deus diz que para você ser feliz você precisa permanecer no amor de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele nos ama e nos amou até o fim, e sim, isso é fato, mas não está dizendo que para ser feliz eu preciso ser amado, está dizendo que Ele me amou e agora eu preciso permanecer no seu amor para que a minha alegria seja plena. É permanecendo no amor dEle, é permanecendo nele, no amor dEle, que eu vou encontrando o caminho da felicidade. É assim que eu vou aprendendo a ser pleno, é assim que eu vou aprendendo a ser maduro. É muito perigoso essa filosofia de vida que diz assim, que para eu ser feliz eu preciso me sentir bem. Quantas pessoas eu já vi trilhando o caminho do pecado, justamente porque se sente bem. Ah, por que você trai a sua esposa? Porque eu me sinto bem. Por que você bebe, né? É viciado na bebida? Ah, porque eu me sinto bem. Porque Deus não quer ver eu sofrendo. Olha a interpretação errônea da palavra de Deus.
porque Deus quer que eu seja feliz. Então, já que Deus quer que eu seja feliz, então trair a minha esposa está me fazendo feliz, então eu vou continuar traindo a minha esposa. Interpretação errada da palavra de Deus. Não é se sentindo bem, não é fazendo as coisas erradas que eu vou trilhar o caminho da felicidade. Porque às vezes a gente acha que felicidade é sentimento e não é. Felicidade é uma decisão. Aqui é o grande detalhe da coisa. Eu me decido ser feliz a partir do momento que eu me decido permanecer no amor de Jesus. Existem vários momentos da palavra de Deus em que a palavra de Deus diz que a felicidade depende de nós. Não depende nem de Deus. Depende de mim, das minhas decisões, das minhas opções. Por exemplo, trechinho do livro de Eclesiástico, se eu não estiver enganado, capítulo 2, diz assim: filho, não entregue a tua alma à tristeza, porque a tristeza matou a muitos. Ou seja, entregar ou não a minha alma à tristeza é uma decisão minha. E há muitas pessoas que acabam entregando a sua alma à tristeza. Meu irmão, não trilhe esse caminho. E qual que é o perigo? É a pessoa mergulhar nos sentimentos dela. E mergulhando nos sentimentos dela, existe uma falsa sensação de conforto. Presta atenção no que eu vou dizer agora. É comum na vida, nós temos sentimentos que nos frustram, que nos decepcionam, que nos magoam, enfim, né? Os sentimentos ruins que às vezes a gente vai vivendo no dia a dia da vida. E aí a gente quer encontrar um consolo, mas em vez de encontrar o nosso consolo em Jesus, a gente acaba querendo encontrar o consolo em nós mesmos. E aí a gente vai mergulhando neste sentimento. A gente acaba mergulhando no sentimento, mergulhando, e esse mergulhar no sentimento nos dá uma falsa sensação de consolo, de conforto, e a gente vai mergulhando no sentimento, daí a gente coloca uma musiquinha triste, e daí parece que aquela musiquinha triste parece que joga a gente mais ainda para aquele sentimento, ou quando a gente não quer assistir um videozinho triste. Eu já conheci pessoas que falam assim: hoje eu estou com vontade de assistir um vídeo triste, um filme triste. Mas por que a gente quer assistir um filme triste? Por que a gente quer ouvir uma música triste? Porque às vezes a gente quer mergulhar na tristeza. E aquela sensação de mergulhar na tristeza gera uma falsa sensação de conforto. E é quando a pessoa começa a se fechar. É quando a pessoa para de sair de casa. É quando a pessoa começa a não querer mais se envolver com outras pessoas. A pessoa começa a fugir da realidade social, das pessoas, porque as pessoas me fazem mal, as pessoas me fazem me sentir mal. Então, para que eu não me sinta mal, eu vou me afastando das pessoas. Eu não posso me sentir mal, porque meu psicólogo disse que eu tenho que fugir das coisas que me fazem mal. Olha o perigo. E aí a gente vai se afastando das pessoas, a gente vai se afastando das coisas, e quando menos espera, está em depressão. Porque a pessoa foi trilhando este caminho. Eu sei que existe a depressão fisiológica, né? Mas existe a depressão por opção. A pessoa vai tomando opções na vida e vai mergulhando numa tristeza profunda, porque a tristeza para ela gera uma falsa sensação de conforto. E aí vem a palavra de Deus e diz: filho, não entregue a tua alma à tristeza,
porque a tristeza matou a muitos. Não entregue a sua alma à tristeza. Nós precisamos aprender a permanecer, a entregar nossa alma a Jesus, ao coração de Jesus, porque entregando a nossa alma ao coração de Jesus, a gente vai permanecendo no seu amor, e permanecendo no seu amor, a gente vai trilhar os caminhos de Jesus. E o caminho de Jesus foi esse, mesmo na dor, mesmo na cruz, mesmo na tempestade, eu erguer a cabeça e seguir em frente. Essa é a diferença, meus irmãos, de uma pessoa que permanece em Jesus para uma pessoa que quer apenas se sentir bem para ser feliz. Eu quero me sentir bem. Por que você usa droga? Porque eu quero me sentir bem. Por que você bebe? Porque eu quero esquecer. Eu quero me sentir bem. Volto a dizer, a bebida sozinha, sem embriagar-se, não é pecado. Mas a partir do momento que eu me embriago, é um pecado. A partir do momento que eu não me embriago, mas eu estou bebendo todo dia, virou um vício, é pecado. Tem pessoa que fala assim, padre, mas eu não eu não tenho problema com bebida. Não tenho problema com bebida, eu não me embriago. Tá bom que você não fique embriagado, mas está bebendo todo dia? Cuidado. Experimenta ficar um dia sem. Você vai descobrir se você está viciado ou não. E temos que ser sinceros conosco. Mas voltando, por que a pessoa precisa embriagar-se? Para esquecer. Esquecer o quê? O que a pessoa não quer enfrentar que ela precisa esquecer? Será que não é melhor eu olhar para os meus sofrimentos, para as dificuldades da minha vida, encarar de frente? Olhar para a dificuldade e falar, dificuldade, vem aqui que eu vou aprender, vou carregar minha cruz. Mas não, a gente quer fazer a opção de mergulhar na tristeza. Meu irmão, saia da tristeza. É tempo de sair das nossas tristezas. É tempo de sair das nossas melancolias. É tempo de levantar a cabeça, seguir em frente e não viver conforme as pessoas que às vezes vão fazendo opção pela tristeza, opção pelo vitimismo. Não, meu irmão, você não é vítima, não. Aprenda a levantar a cabeça e vamos enfrentar as dificuldades da vida. Bem-vindo ao clube dos mortais. Porque daí a pessoa faz assim, ela fala assim, agora todo mundo está me perseguindo. Não, meu irmão, não é perseguição não, é você que é chato mesmo. E aí a gente precisa aprender a reconhecer isso na nossa vida. Eu já disse isso algumas vezes, mas vou dizer agora na comunidade, já disse isso em retiro. Um dia eu descobri que eu era o chato da minha turma. É verdade isso. Eu descobri que eu era chato, que eu era insuportável, que as pessoas que conviviam comigo conviviam, tipo assim, abraçando a cruz. Mas por quê? Porque eu achava que aquilo tudo era perseguição. As pessoas estão me perseguindo, olha como eu sou perseguido. E aí eu me fazia de vítima. Olha, as pessoas estão com inveja. Gente, quem que vai ter inveja? Gente feia e gente pobre? Não, momento de sinceridade, né? Padre, eu acho que as coisas não dão certo na minha vida porque estão com inveja de mim. Aí você olha para a pessoa desprovida de beleza, pobre, mal acabado. Aí você olha assim, estão com inveja de mim. Inveja a gente tem do Tom Cruise, né? Mas por quê? Porque às vezes a gente quer se colocar como vítima. Cuidado, meu irmão. Se a gente é chato, a gente precisa reconhecer, tá bom, eu preciso crescer então eu sou chato, tem umas coisas da minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso amadurecer, e está tudo bem. Quando eu aceitei isso na minha vida foi tão mais fácil, foi tão mais importante. As pessoas até começaram a se
a querer se aproximar de mim? Porque eu aprendi a permanecer no amor de Jesus. E permanecer no amor de Jesus nos ensina a amadurecer, entender que eu vou ser feliz não é sendo amado, mas é amando. Quando eu aprendi que eu precisava amar mais meus irmãos, deixar de ser egoísta, eu aprendi e comecei a entender a importância de crescer na fé, de não se entregar à tristeza. E isso, meus irmãos, presta atenção, isso foi desamarrando os nós da minha vida pessoal. Vai desamarrando. As coisas começam a acontecer do jeito certo. Quando tem gente que acha que para ser cristão basta rezar, não. Para ser cristão eu preciso crescer na minha vida espiritual e na maturidade humana. E se você não cresce na maturidade humana, significa que você não entendeu o que é ser cristão. Aqui em Mutum não acontece, graças a Deus. Mas lá na Patagônia, a pessoa reza e continua insuportável. E se você já ouviu a seguinte frase, cuidado. Seguinte frase: o que adianta ir na igreja se continua igual? Não adianta, continua vindo para a igreja. Mas se você já ouviu essa frase, cuidado. Porque pode ser que a sua oração não tenha te mudado. A tua oração não está te amadurecendo. A tua oração não está mudando o teu coração. Não está ajudando você a crescer na fé. Então não adianta, e aí a sua oração é só ficar repetindo palavras, aquilo que Jesus falou uma vez no Evangelho. O que adianta ficar repetindo palavras? Não adianta. Eu conheço gente que reza quase o dia inteiro, mas continua insuportável. A oração não está mudando nada. Se não está mudando, ficar rezando o dia inteiro não adianta nada. A oração, ela tem que moldar a minha vida, e eu preciso aprender a criar na minha vida uma maturidade humana. E quando eu entendo isso na minha vida, eu começo a rezar pela minha maturidade humana, aí sim, os nós da minha vida pessoal começam a desamarrar. Porque para desamarrar os nós da minha vida depende de mim também. Então a gente decide, não, eu preciso desenrolar os nós da minha vida pessoal, ok. Nossa Senhora, eu não consigo sozinho, você me ajuda? Jesus, eu não consigo sozinho, você me ajuda? Senhor, eu não consigo sozinho, anjo da guarda, por favor, eu não consigo sozinho, você me ajuda? Me ajude, Senhor, a lidar com o meu temperamento difícil. Me ajuda, Senhor, a lidar com as minhas fragilidades pessoais, com a minha chatice. Certa vez, uma pessoa perguntou para mim, um irmão meu, ele era um amigo, ou melhor, ele era um colega, mas ele se tornou um amigo. Nesse momento, ele chegou para mim, eu já era padre, e ele disse assim para mim, fez a seguinte pergunta: Padre, as pessoas estão dizendo por aí que eu sou chato. Eu acho que é perseguição. Porque é sempre assim, né? A gente não quer aceitar que a gente está errado. Então a gente acha que é perseguição. Gente, quem que vai perseguir você? Ah, momento de sinceridade. Para que alguém vai perseguir você? Se você não fez mal para a pessoa, para que alguém vai te perseguir? Se alguém está te perseguindo é porque você é chato, insuportável. Aí vão perseguir você mesmo. Vão falar mal de você, vão se irritar com você. Experiência própria, viu? Tá, mas voltando. E ele chegou para mim e falou assim: Padre, as pessoas estão dizendo por aí que eu sou chato. E eu queria ouvir do Senhor. Porque eu confio no Senhor. O Senhor é padre. E eu queria saber, eu queria entender. Eu sou chato? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. 2 perguntas que você não pode fazer para padre.
a primeira pergunta: padre, lembra de mim? Não faz essa pergunta, gente. Olha quanta gente tem na igreja, né? Quanta gente a gente atende, quanta gente a gente conversa, quanta gente não sei o quê, né? Aí a pessoa chega e fala assim: padre, você lembra de mim? Não vou lembrar, irmão. E ainda mais eu não lembro nem das coisas importantes. Não que você não seja, né? Não lembro nem das coisas do meu dia a dia. Às vezes a pessoa conversou comigo há 3 anos atrás. Então, padre, você lembra que eu falei para você aquele dia? Não lembro, tá? Então assim, primeira pergunta: lembra de mim? Não faz essa pergunta para padre. Não precisa fazer. Só vai, cumprimenta, né? Enfim. A segunda pergunta que você não pode fazer para padre: padre, eu sou chato? Porque o padre não vai mentir. E vai precisar dizer para você a verdade. E se você me perguntar, eu vou dizer a verdade. E eu disse para aquele irmão, ele olhou para mim e perguntou: padre, eu sou chato? Aí eu olhei para ele e disse: irmão, às vezes você é chato sim. Tem algumas atitudes suas que são difíceis de conviver com você. Ele abaixou a cabeça e eu pensei assim: nunca mais vai falar comigo. Não é isso que a gente pensa? Ele abaixou a cabeça assim. Eu pensei: nunca mais vai falar comigo. Aí ele ergueu a cabeça, olhou para mim e falou: muito obrigado, padre, pela sua sinceridade. Isso foi importante para mim. Moral da história: se tornamos amigos. E de vez em quando ainda eu vou lá visitá-lo, quando eu vou de férias, porque na minha sinceridade, com caridade, porque sinceridade sem caridade é ofensa, na minha sinceridade com caridade, eu ganhei ele, no bom sentido. Agora, não adianta ser sincero sem caridade. A sinceridade sem caridade vira ofensa, não serve para nada. Eu falei toda a verdade que ele precisava ouvir. E para quê? Só para ofender? Só para magoar? Só para chatear? Então, se é essa a ideia, falar toda a verdade na cara da pessoa para ela aprender, que sentido isso tem? Então é melhor ficar quieto, é melhor se calar então. Agora, se você vai falar a verdade com amor, com caridade, pode ser que você ganhe a pessoa. Pode ser que a pessoa nunca entenda e ela se afaste. É verdade. Naquele momento, quando aquele meu amigo fez essa pergunta, eu falei: ou ele vai se afastar, ou ele vai entender. Ele entendeu. Mas já tiveram outras pessoas que se afastaram. Já tiveram outras pessoas que não suportaram a verdade. Um dia eu olhei, tinha um irmão lá na Patagônia, e aqui em Mutum não acontece essas coisas, e ele desobedeceu, né? Me desobedeceu num pedido que eu fiz a ele. E do meu ponto de vista foi uma desobediência séria. E eu fui chamar a atenção dele e falei: irmão, isso que você fez não foi legal, isso foi desobediência. Nunca mais eu vi ele na igreja. Às vezes a gente pode perder alguém, é verdade. Mas a verdade do Evangelho, ela precisa continuar sendo dita. E às vezes a gente precisa corrigir nossos irmãos na caridade. Às vezes a gente precisa dizer a verdade na caridade. E é isso que Jesus fala quando Ele nos convida a permanecer no seu amor. Porque a vida do cristão, antes de qualquer coisa, deve ser baseada no amor. Antes de eu falar a verdade, eu preciso amar aquela pessoa que eu estou falando a verdade. Antes de corrigir, eu preciso amar esta pessoa. Senão vai ser só ofensa.
antes de ajudar aquela pessoa a crescer na fé, eu preciso olhar com misericórdia, não com julgamento. Porque se eu olhar com julgamento, eu vou descarregar os meus preconceitos, eu não vou ajudar ninguém a crescer. E a gente não percebe o quanto que isso vai amarrando a nossa vida. Vai amarrando nossa convivência, vai amarrando nossos relacionamentos. Uma vez uma amiga minha perguntou: padre, eu já estou com quase 40 anos, não consegui arrumar um namorado. Eu falei, mas também insuportável desse jeito, como que vai arrumar? Porque a gente olha para a pessoa e acha que é um docinho, né? Um docinho de coco. Mas vai conviver para ver. São pessoas que às vezes não crescem, não amadurecem. Acho que o problema está tudo nos outros. Eu não tenho problema, o problema é tudo dos outros. E quando nos corrigem, e a gente percebe que é verdade, a gente já começa a acusar o outro. Ah, mas você também fez isso. Né? Suponhamos que o meu irmão venha e me fale, né? Ô padre, você fala demais na missa. Ah, mas você também fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. A gente não quer crescer. A gente quer acusar os outros. Precisamos aprender a permanecer no amor de Jesus. Santa Teresinha só conseguiu ser santa quando ela virou a chave, quando ela entendeu que ela precisaria deixar o fato dela ser mimada de lado. Você sabe que Santa Teresinha era extremamente mimada. Se você não leu o livro História de uma Alma, leia. Ela era mimada. O pai dela tratava ela de princesinha. Oh, minha princesinha, e cuti-cuti, sei lá o que mais. E está tudo bem, não que isso seja um problema, mas ela era mimada. Aí ela entrou no convento, com 14 anos. É claro que sofreu, gente. Mas teve um dia que ela virou a chave. Ela decidiu viver o amor na vida dela de verdade. E nesse dia foi quando ela começou a se tornar santa. Porque a maturidade espiritual vem com a maturidade humana. E eu preciso aprender a viver as minhas realidades humanas. Não tem jeito. Então hoje nós vamos rezar o nó da vida pessoal. Esse nó que me atrapalha nos meus relacionamentos, esse nó que me atrapalha no meu egoísmo, no meu orgulho, que não me deixa crescer na fé, que não me deixa amadurecer, que tem me segurado, que eu não tenho dado passos na minha vida. Dá uma olhadinha na sua vida espiritual, meu irmão. Faz quanto tempo que você é católico? E quando que foi a última vez que você mudou um defeito seu de verdade? E se nos últimos 5 anos você não mudou nada na sua vida, cuidado. Pode ser que você seja que nem as velhas lá da minha paróquia antiga, que rezava, mas nunca mudava. Então a gente precisa aprender a moldar o nosso coração com a graça de Deus. Então vamos rezar isso. Que os nós da nossa vida pessoal, da nossa maturidade, sejam desamarrados e caiam por terra, para que nós sejamos livres. Quanta mágoa, falta de perdão, ressentimento, tudo isso é nó na nossa vida, gente. É coisa que vai amarrando a nossa vida. Se tem uma coisa que amarra a nossa vida, é falta de perdão, viu? Amarra tudo. As coisas começaram a dar tudo errado na sua vida. Dá uma olhadinha, veja se não é falta de perdão. Começou a ficar doente, um monte de doença. Veja se não é falta de... Você não está precisando perdoar aí umas 3 pessoas pelo menos. Uma pessoa para cada doença. São nós da nossa vida que vão amarrando.
Então tome cuidado e vamos rezar pedindo que Nossa Senhora nos ajude a desamarrar esses nós. Amém? Se você entendeu, diga amém. Amém. Aí, ó, parecendo um jacaré com chikungunya. Corda. Amém? Amém. Isso. Vamos rezar.